Hoje eu vou mostrar um perfume tão raro que nem mesmo as vendedoras da própria Hermès sabiam que ele existia. E eu corri o risco de perder o trem no final da minha viagem só para conseguir comprar esse frasco aqui, que eu vou abrir nesse vídeo. E ele é tão exclusivo que ele não está à venda nos sites da Hermès nem no Canadá, nos Estados Unidos e nem mesmo na França. Fala pessoal, eu sei que eu fiquei 3 semanas aí sem postar nenhum vídeo aqui no meu canal, tava bem sumido, mas foi por um bom motivo. Eu tava de férias no Japão e, como de costume, eu trouxe alguns perfumes novos na minha mala para adicionar à minha coleção e, obviamente, para eu falar aqui no meu canal também. E no vídeo de hoje eu vou falar de uma das compras mais legais que eu fiz lá, que é esse perfume aqui. É o Hermès Paddock. Esse perfume aqui é, com certeza, o perfume mais exclusivo e mais difícil de achar da Hermès, pelo menos nesse ano agora de 2025. E o detalhe é que eu não achei nenhum vídeo em português aqui no YouTube de alguém falando sobre esse perfume aqui. Então esse vídeo aqui no meu canal vai ser o primeiro sobre o Hermès Paddock. Bora começar o vídeo. Bom, o Paddock foi originalmente lançado em 2024, na concentração EDP, ou Eau de Parfum. Ele só vem nesse frasco aqui de 100 ml, que eu vou abrir aqui nesse vídeo, e ele foi vendido por 2 meses só, de fevereiro a abril de 2024, em apenas 3 lojas da Hermès em Paris. Então a distribuição dele inicial foi super limitada. E a perfumista responsável pelo Paddock é a Christine Nagel, que é a perfumista interna da Hermès desde 2016, e ela também é responsável por todos esses lançamentos da marca nos últimos 10 anos. E o conceito desse perfume aqui é super interessante, porque ele foi criado para capturar a atmosfera do Sul Hermès, que é uma competição de saltos de cavalo que acontece todo ano na cidade de Paris. E, obviamente, pelo nome, o evento é patrocinado pela própria Hermès. Segundo o perfumista, a ideia do perfume é traduzir olfativamente a atmosfera única dos bastidores desse evento equestre. Então, por exemplo, estábulos, feno, palha, madeira, cera, um óleo que eles usam para limpar as celas e arreios, e, obviamente, o couro, que é a marca registrada da Hermès. Em 2024, algumas pessoas que moravam ou estavam visitando a cidade de Paris tiveram a chance de ir em uma dessas 3 lojas, comprar esse perfume aqui, a primeira versão dele, e algumas dessas pessoas elas têm canal no YouTube, né, no YouTube gringo, e foi assim que eu fiquei sabendo desse perfume. Foi assistindo a avaliação de algumas dessas pessoas que eu tomei conhecimento desse perfume aqui. Em 2025, a Hermès relançou o Paddock com um novo rótulo, e foi essa versão que eu encontrei e comprei lá no Japão. No site do Fragrante, aqui em português, não existe um comentário sequer sobre esse perfume, sobre o Hermès Paddock. Já no site internacional em inglês, existem pouquíssimos comentários, mas a maioria deles são de pessoas que sequer testaram o produto. Eles só viram as notas lá, viram as ideias do perfume e resolveram postar, comentar a bobagem lá. Não existe nenhuma menção a esse perfume aqui nos sites oficiais da Hermès do Canadá, Estados Unidos ou mesmo da França. E tem uma loja de departamentos de luxo aqui no Canadá, chamada Holt Renfrew. Eles sempre recebem os últimos lançamentos de perfumes de designer e de nicho, sempre chega primeiro lá. Eu dei uma olhada no site deles e também não tem nenhuma menção ao Paddock lá no site deles. Então isso mostra o tanto que esse perfume aqui é exclusivo e difícil de achar. Então, eu comprei o meu frasco do Paddock, ou Paddock, que seja, no meu último dia de viagem na cidade de Kyoto, no Japão, durante minhas férias, só que foi muito na correria. A loja que tinha o perfume ficava 20 minutos do hotel que eu estava hospedado, então o que eu fiz? Saí um pouco antes, né, das 10 horas da manhã do hotel, cheguei lá às 10, já tinha cliente lá, obviamente, não era o primeiro cliente a ser atendido. Chegou minha vez, falei que eu queria levar um perfume, um frasco de 100 do Paddock. Comprei o perfume, paguei, daí lá no Japão você pode pegar o imposto de volta nas compras que você faz a partir de certo valor. Então peguei o perfume, peguei o recibo, fui em outro andar do shopping, peguei fila, peguei o reembolso lá do perfume, do imposto, desci, voltei pro hotel correndo, botei o perfume na mala, fechei a mala, vi se não tinha nada no quarto lá, se não estava esquecendo nada. Tinha que fazer o check-out do hotel antes das 11, daí 11 horas fiz o check-out, daí eu peguei um táxi para a estação de trem da cidade de Kyoto, e o trem-bala saía de volta lá para Tóquio, meio-dia. Então comprei o perfume às 10, check-out às 11, trem-bala, meio-dia. E esse trem eu não podia perder, porque eu já tinha pago uma passagem cara, e se você perder ele já era, você tem que comprar outra passagem, provavelmente pro dia seguinte. Eu decidi arriscar, né, perder meu trem de volta para Tóquio, porque eu vi que esse perfume não estava disponível em nenhum site online, simplesmente não existe esse perfume online. Eu imaginei que esse perfume também não teria disponibilidade em Tóquio, que seria minha última cidade antes de voltar para o Canadá, e durante minha estadia em Kyoto,
eu fiz uma viagem, um bate-volta para Osaka, que é bem perto de Kyoto. Eu fui numa loja lá também da Hermès e eles sequer sabiam da existência desse perfume aqui. Mostrei foto pra funcionária lá, mostrei o celular, né, a página do Fragrantica. Ela falou assim, desconheço da existência desse perfume. Então eu falei assim, esse perfume não vai ter em Tóquio também, então é só em Kyoto, o último dia. Se eu quiser comprar o perfume, vou ter que arriscar, chegar em cima da hora do trem lá. Mas no final das contas deu tudo certo. Consegui pegar o trem, chegou em Tóquio tudo certinho. Cheguei em Tóquio, fui de curiosidade, né, obviamente na loja da Hermès lá. Eles também não sabiam da existência desse perfume aqui. Então assim, é uma coisa que o perfume realmente que é bem exclusivo e poucas lojas da Hermès estão recebendo esse perfume aqui. Então acho que nem lojas autorizadas a vender perfumes da Hermès sabem da existência desse perfume aqui ainda. Só algumas poucas boutiques da marca que estão tendo esse perfume aqui em estoque. Aí no aeroporto também, voltando para o Canadá, eu olhei na loja da Hermès lá, a vendedora também não sabia que esse perfume aqui existia. Então foi realmente sorte. Foi a única loja que tinha nessa viagem toda, era a loja de Kyoto, que foi o último dia lá que eu tinha na cidade que eu consegui comprar esse perfume. Então voltando para a loja em Kyoto, né, quando eu comprei esse perfume aqui, estava conversando com a vendedora lá, usando um aplicativo de tradução, porque no Japão algumas pessoas elas não falam inglês, é só o japonês mesmo. Então muita comunicação tem que ser usando o translator do Google. Conversando com ela, perguntei se esse perfume aqui ele ia ser fixo na linha da Hermès, na linha mais cara de perfumes da marca, da Hermès. Ela não soube falar se ainda era temporário, né, se era uma edição especial, ou se seria fixo, se continuariam a vender dele daqui para frente. E lá na loja, esse perfume aqui ele ficava junto com essa coleção mais cara da Hermès. Então, aparentemente, eu acho que ele vai começar a fazer parte dessa mesma linha, vai ser fixo. Isso é só um chute, não tem informação oficial, eu só acho que vai ser isso aí. Um detalhe é que eu não comprei esse perfume aqui às cegas. Eu fui na loja da Hermès no dia anterior, tava de olho num kit que vem 4 perfumes de 15 ml da marca, dessa linha Hermès. Acabei comprando esse kit aqui, não abri ele ainda. São 4 frascos de perfumes diferentes dessa linha. E lá na loja, na boutique da Hermès, você pode escolher quais perfumes que você quer colocar aqui nesse kit. Então, nesse dia que eu comprei esse aqui, eu tive a chance de testar. Borrifei lá o frasco que eles tinham de teste na pele e passei o dia com perfume. E foi assim que eu vi que eu realmente gostei do perfume, então não foi completamente às cegas. Eu já usei ele uma vez então. E na compra desse perfume aqui, a moça deixou eu escolher 2 decantes, eu acabei chorando no terceiro decante. Eu peguei esse aqui, que é o Barenia Intense. Não sei se vai dar pra ver, mas é um dos últimos perfumes que a Hermès lançou. É um flanker, né, do Barenia, perfume muito bom. É um pouco mais forte que a versão original. E outros 2 perfumes também da linha Jardin, que é o Sur Lenil e o Le Jardin de Monsieur Lee. Então foram esses 3 decantes aqui, de brinde. O Barenia eu já usei lá na viagem mesmo. E por estar chegando aí a época do Natal, ela também me deu essa cerâmicazinha aqui, da Hermès. Para poder pendurar na árvore de Natal. Só não tem uma árvore de Natal ainda, né? Vou ter que comprar uma agora para pendurar esse aqui. Bom, e no dia que eu comprei o kit também, né, dos perfumes, eu testei esse perfume aqui no cartão. Tem um cartão aqui ainda, eles dão esse envelopinho aqui para guardar, para manter o cheiro, né, por mais tempo. Bom, chegou a hora de fazer um unboxing desse perfume aqui, do Paddock, da Hermès. Para a gente ter um reembolso de volta nas compras lá no Japão, eles colocam a compra num saco e eles lacram esse saco. Então não tinha como usar esse perfume lá, né? Se eles pedissem para ver o perfume no aeroporto e ele tivesse deslacrado, eu ia ter que pagar um imposto de volta para eles. Então ele ficou lacrado, ele veio lacrado, só abri ele aqui no Canadá. Eu esperei chegar a hora de fazer esse vídeo aqui para poder realmente abrir o frasco e usar ele aqui. Vê que ele tá aqui com laço ainda, que a vendedora lá fez, igual o kit aqui que eu comprei também. Assim como os perfumes da coleção Hermès, eles vêm nessa caixa laranja aqui, que é o laranja clássico da Hermès. Vem com esse laço. Finalmente abri esse laço aqui. Tentar não deixar o perfume cair no chão. Vê que não tem menção nenhuma no nome do perfume. Deixa eu ver aqui atrás. O nome do perfume não está em lugar nenhum da caixa. Só fala aqui em cima que é feito na França. Então essa é a caixa. Vem com um papelzinho aqui
Falando do dia da compra, eu acho. 16 de novembro, acho que foi o dia da compra. Vem esse aqui. Não tenho a menor ideia do que seja. E o perfume vem nessa bolsinha aqui. Tem outro papel aqui dentro. Aqui explicando um pouco sobre a história do perfume. Depois eu leio. Tá aí. Bem bacana a sacolinha de pano. Finalmente. Esse é o novo rótulo do Patek. Que a tampa dele aqui, assim como os perfumes da coleção Hermès Essence, a tampa de couro. Aqui em cima, Hermès Paris. Como todo perfume vendido no Japão, tem a etiquetinha aqui com as coisas em japonês aqui embaixo. E atrás do rótulo fala edição Sous Hermès 2025. A original, obviamente, está escrito 2024. Vou colocar aqui do lado a foto do primeiro rótulo do perfume que foi lançado no ano passado. Então esse frasco aqui é exatamente igual aos frascos da linha Hermès Essence, mas o motivo de eu achar que esse perfume aqui ele vai ser fixo na linha, chegou a hora de borrifar o perfume aqui na pele. Geralmente eu borrifo na fita quando eu estou falando de outros perfumes também, mas como eu estou falando só desse perfume aqui nesse vídeo, vou borrifar na pele mesmo. A tampa leve, mas realmente aqui aparentemente é couro mesmo, que eles usam na tampa. Vou borrifar na mão. Taca. O borrifador dele é muito bom. Não precisava ter borrifado tanto assim. Nu. Cara, a primeira impressão que eu tive desse perfume na loja, quando eu borrifei na pele, não foi das melhores, sendo bem sincero aqui. Mas com o tempo, com a secagem, esse perfume fica muito bom. Fica muito bom. Pra mim, o primeiro cheiro aqui, o cheiro mais forte que vem aqui é o cheiro do couro. Tem cheiro de algum grão também. Assim, nas notas oficiais fala de semente de cenoura, mas pra mim tem tipo um cheiro de trigo, algum saco de grãos assim, junto com o couro. Ele é um pouco doce também e um pouco animálico. Não sei se seria um perfume para usar pro trabalho. Mas o cheiro desse couro aqui não lembra o couro de nenhum outro perfume que eu tenho na coleção, nem mesmo os perfumes da Hermès. É muito diferente. Como eu fiz em outros vídeos, eu vou esperar uns 30, 40 minutos para a secagem desse perfume aqui, para eu poder ver como que esse perfume evolui com o tempo. Vou parar de gravar aqui, daqui a 30, 40 minutos eu volto. Vai embora não. Bom, agora depois de 40 minutos, vamos ver como que o perfume evoluiu e como que o cheiro dele vai ficar aqui na pele depois desse tempo. Lembrando que se você vai comprar um perfume, tem a chance de borrifar o perfume na pele, numa loja física, por exemplo, pega o perfume, borrifa na sua pele, evita confiar só no cheiro aqui do papel, porque o cheiro aqui vai ser diferente. Borrifa na pele, vai dar uma volta e espera para ver se você ainda assim vai gostar do cheiro do perfume depois daquele tempo. Geralmente, o cheiro dos perfumes nos minutos iniciais, ele vai mudar muito rapidamente, depois de uns 15, 20 minutos. Depende do perfume, mas no geral eles mudam na primeira hora. Então, borrifa o perfume na pele, vê se você ainda vai gostar. Se ainda assim você gostou do preço, compra o perfume. O perfume ele ficou bem mais calmo agora. Depois daquela borrifada inicial, ele é bem animálico no começo. Agora eu acho que já mudo a minha ideia inicial, de que esse perfume não daria para usar no trabalho. Ele ficou bem mais tranquilo. O cheiro que mais notável ainda é o do couro para mim. Aquele teor assim mais animálico, ele sumiu. Vou fazer o seguinte, aqui já tem 40, 50 minutos que o perfume está aqui na minha mão, né? Eu consegui ver que ele mudou assim um pouco, ficou mais calmo. Vou borrifar o perfume de novo na minha outra mão para poder comparar o primeiro minuto e a primeira hora aqui.
Ele fica bem mais calmo. Eu acho que dá pra usar no trabalho, sim. Eu não lembro como o perfume ele vai evoluir depois da primeira hora, nas horas seguintes, mas eu acho que dá sim pra usar pro trabalho. Não dá pra usar na academia, eu acho que não daria pra usar também com o tempo quente. Cara, esse perfume é muito bom. Bom, agora para as considerações finais. Bom, pra mim, esse perfume aqui, depois de usar ele um dia todo lá no Japão e borrifando aqui na pele, nesse vídeo, eu acho que ele é um perfume, eu já dei os motivos aqui, mas é um perfume bem exclusivo, perfume bem elegante. Eu ainda tô na dúvida se daria para usar pro trabalho. Se você vestir de forma um pouco mais elegante, um pouco mais chique, eu acho que daria sim, mas eu não sei se eu usaria para ir pro trabalho. Posso testar um dia, mas eu acho que não seria o caso para mim. E eu acho que esse perfume aqui, ele é um pouco mais ousado do que os outros perfumes da Hermès. Pelo menos os outros que eu tenho aqui. Eu tenho o Bellamy, eu tenho o Eau d'Hermès, eu tenho os perfumes mais cítricos também, mais fáceis. Ele só é mais desafiador nos primeiros minutos mesmo. Ele é um pouco animálico, um pouco, não diria fecal, mas animálico. Bom, eu vejo que pelo menos pra mim, esse perfume aqui, o Paddock, eu vou usar ele mais agora, que tá ficando mais frio aqui no Canadá. Inverno, outono. Eu vou usar ele pra sair, não devo usar ele pra ir pro trabalho. Posso até fazer um teste um dia, mas eu acho que não vai ser o caso. Tem algumas pessoas lá que reclamam de perfumes. Já para usar no verão ou no calorão, eu acho que não seria adequado. Sim, perfumes de couro, íris, notas doces, eu acho que não são perfumes adequados para usar no tempo quente. Eu acho que só com alguns usos desse perfume aqui, do Paddock, que eu vou saber se realmente não dá para ir para o trabalho com ele. Mas inicialmente não é o perfume que eu devo usar para ir para o trabalho. Bom, então essas foram minhas primeiras impressões sobre o Hermès Paddock. É um dos perfumes, como eu disse, mais exclusivos da Hermès. Ele não está à venda em muitos lugares ainda, praticamente só nas boutiques de algumas lojas da Hermès. É um perfume bem exclusivo, bem raro, bem difícil de achar mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse perfume aqui. Nos próximos vídeos eu quero trazer outros perfumes que eu comprei nessa viagem, provavelmente começando por esses dois aqui. O Le Labo, o exclusivo de Kyoto, o exclusivo de Tóquio. Esses perfumes, na verdade, só dá para comprar nessas duas cidades, exceto uma vez no ano, durante um mês, que eles vendem em qualquer loja da Le Labo. E outro perfume também que eu comprei lá, que eu gostei bastante, é esse aqui. É o Wabi Sabi. Essa marca chama Born to Stand Out, é uma marca coreana. E esse perfume aqui especificamente, vê aqui embaixo escrito Beams. Beams é uma marca japonesa, então esse aqui é uma collab da marca de perfumes coreana com a marca de roupas japonesa. Então esse perfume aqui ele é bem bacana também. Provavelmente eu posso estar falando dele aí nos próximos vídeos. Bom, você chegou até aqui no final do vídeo, deixa uma curtida aqui, uma hypada se for possível, para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. E deixe nos comentários aqui embaixo se você tiver a oportunidade de testar esse perfume aqui, o Paddock, se ele ficar mais acessível aí nos próximos meses. Como eu disse, muito provavelmente ele vai entrar aí para a linha da Hermès, vai ficar mais acessível, mais fácil de achar. Não é informação oficial, mas é o que eu acho. Deixa nos comentários falando o que você achou do perfume. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.